Todos nós sabemos qual foi o maior império das galáxias. Mas, você por acaso sabe quais foram os maiores impérios do nosso planeta? Hoje nós vamos descobrir justamente isso. Quais são os top 5 maiores impérios da nossa história? Quinto lugar, Império Chinês, dinastia Qing, também conhecida como Manchu. Fundada após a derrota dos mongóis, a dinastia Qing tornou-se a última grande dinastia chinesa, atravessando do século XVII até o século XX. Não é surpresa para ninguém que, após a queda dessa dinastia, a China engajou em um novo modelo de organização, tendo como seu ponto de partida e idealizador o famoso líder comunista Mao Tse-tung. Esse império nasceu em 1644 e caiu em 1910, tendo seu apogeu em meados do ano de 1800. Sob a dinastia Manchu, a população cresceu imensamente, de aproximadamente 150 milhões de pessoas para mais de 450 milhões. Isso fez com que, em 1851, tivesse aproximadamente 35% da humanidade vivendo em seu território. Território que, aliás, expandiu-se constantemente, chegando a ocupar aproximadamente 15 milhões de quilômetros quadrados, que é mais ou menos 10% das terras disponíveis no planeta Terra. Quarto lugar, Império Espanhol. Este que é especialmente importante aqui para nós da América Latina. Afinal, a América Latina recebe esse nome justamente pelo processo de colonização do qual a Espanha foi um grande pivô, inclusive se tornando o primeiro grande império mundial e estendendo-se por todos os continentes do globo terrestre. O Império Espanhol chegou a ocupar por volta de 13% de todas as terras do globo e a ter 12% da população mundial. Uma proporção que poderia inclusive ser maior se não tivessem dizimado tantas populações nos territórios que conquistavam. O Império tinha população oficial de 68 milhões de pessoas entre 1740 e 1790. E ainda hoje fala-se muito espanhol no mundo todo, sendo a segunda língua mais falada no mundo. Grandes conquistadores e guerreiros, os espanhóis marcaram presença na história de boa parte dos países espalhados pelo mundo. Vamos para o terceiro lugar, Império Russo. Não é à toa que o termo czar deriva de César, afinal, o Império Russo foi um dos maiores e mais famosos impérios da história. E a dinastia dos Romanov foi a última grande monarquia absolutista da Europa, durando até 1917, terminando com a Revolução Russa. Seu último nome foi o czar Nicolau II, um imperador que contava com poderes absolutos e se dizia um governante por vontade de Deus. Governou até a sua morte nas mãos dos bolcheviques, este país que ainda era predominantemente agrário. Em termos populacionais, chegou a governar sobre 176 milhões de pessoas, e em 1913, algo próximo de 9% da população mundial. Nessa época, a Rússia ainda era uma das grandes 5 potências europeias. O Império Russo chegou a ter a extensão máxima em aproximadamente 24 milhões de quilômetros quadrados, que é quase 15% do nosso amado planetinha. Vamos para o segundo lugar, com o Império Mongol. Este que foi o maior império contíguo, portanto interligado e continental da história, cobrindo basicamente a mesma extensão de massa territorial do Império Russo, com um pouco mais de 24 milhões de quilômetros quadrados também. E o mais interessante deste império é que ele foi do tamanho que foi em um período em que a Europa ainda fazia pequenas guerras locais entre seus feudos. Sim, o Império Mongol chegou a ter 110 milhões de pessoas sob a sua liderança entre 1270 e 1309, em pleno medievalismo na Europa, fazendo com que contasse com mais de um quarto da população mundial. E tudo isso se deve a um personagem histórico muito importante, que é Gengis Khan. Gengis Khan nasceu na Mongólia no ano de 1162 e era filho de Yasugai, um chefe tribal. Seu nome de batismo era Temujin, mas mudou de Temujin para Gengis quando adulto, nome que significa em sua língua guerreiro perfeito.
Em 1206, reuniu um grande Kurultai, Assembleia Geral das Famílias Nobres dessas tribos, que o proclamaram chefe supremo, Khan. Genghis Khan sentia-se como um executor de uma missão divina, e sempre dizia, um único sol no céu, um único soberano na terra. Bom, nada, ele conseguiu chegar até aqui bastante perto de fazer valer suas palavras, né? Mas muito bem, vamos para o nosso campeão. O nosso primeiro lugar, o Império Britânico, que foi o maior império internacional, intercontinental e extenso da história. Do Caribe à Austrália, ilhas remotas do Pacífico, até a África do Sul, Índia e muitos outros países. Estamos falando da maior extensão e variedade territorial da história. E não é surpresa, afinal a Inglaterra contou por muitos anos com a frota mais poderosa naval da Europa. E foi responsável por forjar o verdadeiro ethos do imperialismo europeu. Colonizando e fazendo comércio, muitas vezes de forma escusa, os britânicos cunharam uma potência mundial impressionante, e até que eventualmente foi o primeiro país a entrar na Revolução Industrial. Nada é por acaso. O Império Britânico chegou a quase 34 milhões de quilômetros quadrados de extensão e teve mais ou menos um quinto das terras do planeta, com uma população de 458 milhões de pessoas, que era um quinto da população mundial no início do século XX, antes de começar a Segunda Guerra. Mas com o tempo foi perdendo essas colônias significativas, como a Índia, até que eventualmente deixou de ser um império em meados de 1947. Mas mesmo após muitos reveses, ainda mantém a mesma dinastia daquela época e dos dias de glória. A famosa dinastia dos Windsor, ainda hoje sob a regência da rainha Elizabeth II. E, bom, basicamente é isso, galera. Eu sei que foi muito rápido, é só uma listinha, mas por hoje a gente vai ficar por aqui, galera. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Se você tiver alguma dica, alguma ideia, alguma vontade, comenta aqui embaixo, fala com a gente que a gente vai tentar contemplar como pudermos. É isso aí, galera. Abração, tchau, tchau.